eu escolhi para ler no mês de abril? Antes de mais nada, gosta de listas de livros? Gosta de metas literárias? Te faço um convite para se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais. Todas essas informações estão aqui na caixa de descrição, bem como o link do meu canal lá no Telegram, onde eu estou sempre postando os lançamentos, postando quando tem vídeo novo. Tenho tentado ficar mais ativa por lá também. Bom, fiz uma escolha aqui de histórias que eu queria ler no mês de abril e como dessa vez tem apenas um calhamaço, eu acabei deixando a lista ficar um pouco maior. Então, bora ver quais foram essas escolhas? Bom, então o primeiro livro que eu queria mostrar para vocês é A Filha dos Ossos, de Andrea Stewart, publicado pela editora Gutenberg. Esse livro acabou de ser lançado, eu estava super curiosa, a gente ainda tem esse corte aqui que eu achei belíssimo. E aqui nós temos uma alta fantasia em que a magia está ancorada nos ossos. Então nós temos um reino, um grande imperador. Esse imperador, ele tem a habilidade de construir construtos que são organismos assim bastante diferentes e que são utilizados para coisas diversas, né? Então nós temos um construto burocrático, um construto espião, enfim. Ele tem uma filha que é a Lin, e a Lin, ela teve uma doença em que ela perdeu a memória de grande parte da vida dela. E por conta disso, o pai a vê como uma pessoa quebrada. Ele tem um filho que é adotivo, e esse filho também, na verdade, ele foi o responsável por trazer a doença. Ele também perdeu a memória, mas ele já consegue lembrar de muitas coisas. E esse império ele seria passado para Lin, mas o imperador está pensando talvez em usar o filho adotivo. Bom, na verdade, a gente tem aqui uma grande teia política, né? Isso é o ponto de vista da Lin, mas a gente vai conhecendo personagens de outras ilhas. São muitas ilhas que estão aqui ao redor. Eu já comecei a fazer a leitura e, assim, tô achando super diferente, não só a utilização desses ossos de uma forma bem inusitada, eu gostei muito disso, mas ainda tô bastante no início e eu sei, assim, que é uma história que promete muito, né? Então a gente vai ter muito de política, de traições, de magia, de habilidades, de personagens diversos, porque a gente tá vendo personagens de outros cantos desse lugar. E o que eu entendi é que a Lin realmente vai tentar resolver a situação desse império, porque esse imperador, ele não é um dos melhores, não. Eu tinha colocado Noiva na minha lista do mês passado, mas aí surgiu a vontade lá do meu grupo de leitura coletiva, que é o Fantasticai, que eu criei junto com a Juliana. Ficou a vontade de ler em conjunto. Então eu não fiz a leitura dele em março, deixei para ler em abril. Noiva, da Ellie Hazelwood, publicado pela editora Arqueiro, o primeiro livro de fantasia da autora, que é conhecida por seus romances contemporâneos, romance jovem. E aqui a gente tem uma fantasia em que uma vampira, ela vai estar num casamento arranjado com um licano. A vampira é a Misery e a princípio a gente imagina que ela tá entrando no casamento porque é um pedido do pai dela, que é o líder ali do clã dos vampiros, mas a gente vai vendo que ela tem outros objetivos. Nós começamos a ler essa semana, então se você tiver vontade de participar de uma leitura coletiva, só dá uma olhada lá no Instagram do Fantasticai, a gente está sempre falando das histórias por lá. São grupos abertos, a gente tem grupo de discussão no WhatsApp, todo dia a gente está conversando sobre as metas daquele dia, e metas pequenas para dar tempo de todo mundo ler. Mas começamos segunda-feira, teve gente que já terminou o livro, estamos nesse nível. Eu tô seguindo a meta, né? Afinal de contas, eu sou administradora, tenho que estar falando ali. E as metas são sempre sem spoiler pra frente. E por isso eu tento não ler tudo. Mas realmente tá dando vontade de ler tudo assim bem rápido. Porque a escrita dela é muito gostosa. E esse mistério em relação a esses personagens tá muito bacana. Bruxa Cata, da Niné de Ocorafor, foi publicado pela Galera Record, é o primeiro livro de uma trilogia que já está completa aqui no Brasil. Escolhi esse livro para participar do desafio Viajando pelos Continentes, que eu estou promovendo junto com o Clube do Livro BH, então se você tiver vontade de participar, a gente fez de uma forma diferente. Nós definimos um continente e desafios para cada mês,
Você vai na sua estante, vai ver o livro que você tem lá e vai ler esse livro. Não vai precisar comprar livro novo, é a forma da gente desencalhar também. Então, durante o mês de abril, nós vamos visitar a África e eu escolhi, então, Bruxa Kata, que ele vai se passar na Nigéria. Aqui a gente tem uma protagonista, filha de pais nigerianos, ela nasceu em Nova York, mas eles estão de volta para a Nigéria e ela é albina. E ela vai descobrir que ela tem poderes ali que são bem curiosos. A gente tá começando, eu comecei a fazer a leitura dele recentemente, então tô começando a entender um pouco dessas habilidades que ela vai apresentar. Então, Bruxa Kata é o primeiro livro de uma trilogia. Eu ainda não tenho os outros 2 livros, mas fazia tempo que esse livro estava encalhado. E quem sabe, então, depois eu dê sequência na trilogia. Outra fantasia que eu quero ler esse mês, Sete Santos Sem Rosto, de Amy Karlober, publicado pela Rocco, lançamento desse mês. Aqui a gente tem um mundo que é Umbrásia, em que já foi habitado por 7 santos. Esses santos desapareceram, deixaram discípulos. Esses discípulos, muitos deles, têm habilidades relacionadas ao seu santo de origem. E aqui nós temos então uma classe privilegiada, que são esses descendentes, esses discípulos, e aquelas pessoas que não são privilegiadas estão ali na linha da miséria, né, sobrevivendo como podem. Até que assassinatos misteriosos começam a acontecer e 2 pessoas vão acabar se juntando para tentar descobrir isso. A primeira delas é a Ross. Ela é a discípula da Santa Paciência e ela teve o pai assassinado por um general aqui e ela quer vingança. Mas ela acabou se tornando uma discípula porque sem o pai era a forma que ela tinha de sustentar a mãe. O outro é o Damian. Ele é filho do general que matou o pai da Ross. E os 2, inclusive, tinham interesse romântico, mas eles acabaram separados. O Damian, ele não tem poder nenhum, habilidade nenhuma. Ele acabou de voltar da guerra, ainda está bastante traumatizado, mas é o responsável pela segurança do palácio, onde aconteceu um assassinato, o último assassinato. Então, pelo que eu entendi, os 2 vão acabar investigando isso, mas eles têm, assim, talvez interesses distintos em relação a descobrir esse mistério. Estou ainda no início da leitura, estou achando interessante. A gente vai ter então essa velha coisa dessa disputa entre poderosos, né, que vão usar de uma prerrogativa aí, nesse caso dos santos, para se manter no poder. E é um livro pequenininho, tem 350 páginas. Estou confiante que vai ser uma ótima leitura. Leitura coletiva do Loucos por Leituras Conjuntas começa semana que vem, então se você tem Babel nas mãos, está querendo fazer uma leitura coletiva, só procurar lá o perfil do Loucos por Leituras Conjuntas. Sempre deixo essas informações também aqui na caixa de descrição. É da autora R.F. Kuang, conhecida pela trilogia da Guerra da Papoula, que eu já li, que eu adoro, publicado pela Intrínseca. Aqui a gente tem um livro único que vai tratar de habilidades mágicas ligadas ao poder da palavra. Então aqui nós temos um órfão chinês que vai ser criado no Reino Unido e esse rapaz ele quer integrar o Real Instituto do Instituto Oxford, que é conhecido como Babel, da Universidade de Oxford, né, que é conhecida como Babel. E lá ele vai descobrir o poder que as palavras têm. Então eu sei que é uma história que vai trazer uma série de críticas do colonialismo, entre outras coisas, do poder das palavras, provavelmente tratar um pouco de meritocracia. Tô empolgadíssimo. O único calhamaço desse mês é que a gente tem, e nem são tantas páginas, são menos de 600 páginas. Agora sim, menos de 600, menos de 700 páginas é livro de ler rápido. Então, por isso eu coloquei muitos livros na lista. Mas é uma leitura coletiva, aberta, se você quiser. Eu acredito que esse daqui seja um excelente livro para ler com outras pessoas. Para discutir teorias, para discutir pontos de vista. Tô super animado, todo mundo que tá lendo tá elogiando essa história. E fica aí o convite, se você tiver interesse, já sabe, né? Só procurar aqui na caixa de descrição. Uma releitura para mim, uma leitura coletiva lá do Fantasticai. Vamos finalizar a série com Um Céu Além da Tempestade, da Sabaa Tahir, o 4º livro da série, que começou com Uma Chama Entre as Cinzas. Gente, dor, dor e dor, problemas, problemas e mais problemas. Espero
E na verdade eu sei o que vai acontecer, né? Porque é uma releitura, mas a gente entra no quarto livro esperando que finalmente esses personagens encontrem paz. É uma história soberba, né? Que também vai falar sobre essa opressão. Então nós temos um império militarizado que combate ali com mãos de ferro qualquer movimentação contrários a eles, inclusive os eruditos, que eram as pessoas que detinham o conhecimento e que foram assim expurgadas, escravizadas. E nós temos agora esse grande movimento entre esses dois povos, mas nós temos uma guerra que se iniciou há milênios atrás e que vai explodir na mão deles também. Não dá para falar muito mais, é o quarto livro. Eu sei que o grupo tá com altas expectativas e eu já posso adiantar que eu gostei demais da primeira vez que eu fiz a leitura. Vamos ver como é que vai se sair numa releitura. Até agora todos os livros têm se mantido na mesma nota, 5 estrelas, favoritado. E eu sei que aqui a gente tem momentos assim bastante tensos, bastante emocionantes. Vamos ver como é que vai ser essa releitura. Eu recebi da Livraria Leitura Os Devoradores de Livros, da Sunny Dean, publicada pela Alta Novel. E o pessoal da Alta Novel fez uma brincadeira comigo no Instagram que esse livro era a minha cara, né? Por ser devorador de livro. E eu achei tão engraçado que eu acabei colocando na minha TBR do mês de abril. Então aqui nós temos pessoas com um dom peculiar. Eles devoram livros e a partir do momento que eles estão devorando esses livros, né, esses conhecimentos são repassados para eles. Bom, nós temos aqui uma protagonista que é a Devon. A Devon é uma mulher que foi criada sendo alimentada por livros de contos de fadas, aqueles típicos livros que vão dizer qual que é o lugar da mulher, imagino que é uma coisa assim. Até que ela tem um filho e esse filho tem um gosto peculiar. Ele é o que é chamado de devorador de cérebro, então ele vai beber o conhecimento de uma outra fonte que não os livros. Então, só que, claro, esses devoradores de cérebro, eles não são bem vistos. Ele vai ser caçado e a Devon vai fazer de tudo para proteger o filho dela. É o que eu sei dessa história. Eu sei que muita gente tá lendo, tá falando super bem dessa história, uma história esquisita, peculiar, aquele esquisito bom, né? Acredito que seja um esquisito muito bom. Também outra história que parece bem rápida de ler, nós temos aqui menos de 300 páginas, então acredito que vai ser bem rápido e com uma nota boa, com essa premissa aí de devorar livros. Fiquei muito curiosa, então com certeza vou ler no mês de abril. Eu acho que todo mundo que leu A Casa no Marcerulho ficou fã das histórias do T.J. Klune. Por conta disso, a gente colocou Além da Porta Sussurrante entre as leituras coletivas lá do Fantasticai. Então, uma leitura coletiva, aberta, já sabe as informações aqui na caixa de descrição. Vamos fazer a leitura desse livro, que é uma fantasia em volume único, com uma capa belíssima como o primeiro livro. Eu sei que muitas pessoas disseram que esse livro não é tão bom quanto A Casa no Marcerulho, mas eu tô com boas expectativas. Outro livro pequeno, menos de 400 páginas. Outro livro que eu acho que vai ser super interessante para uma leitura coletiva. Fica aí o convite. Eu sei que a gente vai lidar aqui com um personagem que vai morrer e ele vai ter muita dificuldade em aceitar essa morte dele porque ele não teve uma vida como ele gostaria de ter vivido. E aí a gente provavelmente vai ter essas reflexões porque ele vai se encontrar com uma figura que seria alguma coisa tipo Caronte, que é aquele que guia as almas para o além, né? Altas expectativas, vem ler com a gente Além da Porta Sussurrante. Eu adoro colocar livros de suspense e mistério entre as minhas fantasias. Então eu coloquei onde está Daisy Mason, da Cara Hunter, publicado pela Trama. Uma história que é sempre muito elogiada, sempre apontada. Sempre estão me perguntando se eu já comecei a ler Cara Hunter. Até o momento nós temos 3 livros publicados aqui no Brasil. Vozes da minha cabeça estão dizendo que tem um 4º livro vindo aí. Então eu precisava começar. E aí coloquei o primeiro livro na lista. Eu sei que aqui a gente tem um desaparecimento de uma garotinha. É o máximo da premissa dele que eu sei. A nota é alta, muitos elogios. 4º livro vindo aí. Acho que vai dar super certo. As Serpentes Prateadas é o 2º livro da série que começou com Os Lobos Dourados, da Roshani Chokshi, publicado pela Astral Cultural. É uma história de fantasia que se passa no nosso mundo e eu gostei bastante porque ele tem habilidades muito peculiares que têm relação com pedaços da Torre de Babel que teriam sido distribuídos entre pessoas que têm habilidades próprias.
Essas habilidades são muito diferentes entre cada casa. Aqui a gente está falando de Paris. Essa sociedade ela se divide em algumas casas que detêm esse poder. E o protagonista, que é o Severin, ele seria o herdeiro de uma dessas casas, mas ele acabou sendo expulso simplesmente porque ele é mestiço. Então a gente também vai falar sobre colonialismo, sobre xenofobia, sobre como que esse poder está distribuído, como mantém esse poder, não querem deixar isso passar para as mãos de quem eles acreditam que não mereçam. Então o Severin é um personagem obstinado. A gente tem um grupo aqui muito peculiar que vai se reunir em volta dele. Eles são um grupo de ladrões que estão ali buscando vários objetos que são importantes para essa sociedade. Parece que aqui a gente vai mudar de ares, vamos sair de Paris, vamos para a Rússia, e é o que dá para falar sobre essa continuação. Então aqui nós estamos em Moscou, final do século XIX. 3 semanas. Este é o tempo restante até o próximo conclave de inverno, o evento mais aguardado pelos membros da Ordem de Babel, que nem imaginam o perigo que os espera. Eu queria lembrar que assim, o final, que no livro anterior a gente tem uma pegada meio Dan Brown, sabe? Assim, com o Código da Vinci, tem uma pegada de Indiana Jones. Nossa, uma história frenética, recomendo bastante. É uma fantasia jovem que vai se passar no nosso mundo e que realmente traz aí momentos de muita tensão. A gente também tá falando de política, tá falando de romance, de mistérios, de essa busca por respostas, uma série de enigmas, delícia de ler. E o último livro, a princípio, da minha TBR do mês de abril é As Mulheres do Circo Secreto, da Constance Sawyers, publicado pela Trama. Esse livro é da mesma autora de Uma Bruxa no Tempo, que eu já li. Ele tem uma pegada muito semelhante à Vida Invisível de Ed La Rue. Então agora nós temos o novo lançamento da autora. Eu acabei de receber ele, e aqui a gente tem a questão do circo, né, da mesma autora de Uma Bruxa no Tempo. É a história de um circo misterioso, cenário para uma aventura mágica que nasce na era do jazz em Paris e se estende até os dias de hoje, envolvendo segredos de família, sacrifícios e amores perdidos. Eu sei que é uma história também rápida, são menos de 500 páginas, 430 páginas, e a gente vai ter história de mulheres que de alguma forma vai se interligar. Então a gente começa em Paris, 1925, depois tem um salto para Virgínia, 2004. Então provavelmente a gente tem segredos de antepassados aí vindo à tona. Super curiosa, achei uma capa bonita, né? Um desenho, uma estética muito bonita. Vai ser lido agora em abril. E como eu achei que a lista talvez estivesse um pouco pequena, e como faz tempo que eu não sorteio aqueles meus livros esquecidos da minha jarrinha de leituras aleatórias, resolvi fazer um sorteio. É claro que eu não sei se eu vou dar conta de ler tudo isso, mas fazia muito tempo que eu não sorteava uma nova história. E eu falei assim, por que não? Se não der para ler em abril, eu termino de ler em maio, mas é porque eu queria realmente retomar. Como é que funciona isso daqui? Eu fiz um vídeo, vou deixar aqui para vocês verem, escolhi algumas histórias aqui da minha estante que eu queria muito ler, mas eu tava sempre esquecendo esses livros para trás, e coloquei aqui, né? Coloquei os nomes todos aqui, e a ideia era que eu sorteasse pelo menos um por mês, mas faz tempo que eu não sorteio. E vamos ver o que saiu aqui. Manipuladores de Sombras, do Daniel José Older, publicado pela Rocco. Era uma história que realmente eu tava super empolgada. Aqui a gente vai ter uma fantasia, e é uma história que eu não me lembro muito bem já mais da premissa dela não. Mas eu sei que envolve magia, umas habilidades assim bem diferentes. Então tá aí, pretendo ler Manipuladores de Sombras também no mês de abril. Vamos ver se pelo menos eu começo essa leitura para não perder o costume de sortear esse nome da minha jarrinha, que vai ficar tampada agora. Vamos ver até quando é que eu volto para sortear.
Bom, foram esses os livros escolhidos, espero que você tenha gostado e bora conversar. Pretende ler alguma dessas histórias? Pretende participar de alguma leitura coletiva? Tô sempre fazendo esse convite porque eu adoro conversar. Nossa, a gente já fez amizades tão bonitas, né? O Fantasticai já tá com mais de um ano, o Loucos por Leituras Conjuntas tem, sei lá, tem uns 7 anos o grupo. Para todos esses grupos nós temos um grupo geral de bate-papo e os grupos específicos para as leituras coletivas. Você vai ser super bem-vindo. Lembrando que eu vou deixar o link de compra para todos esses livros na Amazon aqui na caixa de descrição. Usando o meu link, eu recebo uma comissão, isso não interfere no preço para você. Também tem cupom de desconto para o site da Livraria Leitura, cupom de desconto para o site da Editora Trama. Todas as informações aqui super fácil para você. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!